E aí, estamos de volta no formato original, tá? Finalmente meu notebook resolveu ressuscitar, né? Resolveu dar as caras. Vamos lá. Vamos lá para o nosso desafio. Eletromagnetismo. Né? Movimento no campo magnético uniforme, assim, importantíssimo. O movimento no plano horizontal de um corpo de massa m, carga positiva Q, divide-se em duas etapas. No ponto 1, o corpo penetra numa região. Cadê? Aqui. No ponto 1, corpo penetra numa região onde existe um campo elétrico constante de módulo E0, representado na figura. O corpo sai da primeira região e penetra numa segunda região onde existe um campo magnético constante, tendo a direção perpendicular ao plano do movimento e o sentido indicado na figura. Na primeira região, ele entra com um ângulo de 30 em relação à direção do campo magnético, conforme está apresentado na figura. Na segunda região, ele descreve uma trajetória que é um semicírculo, enfim. Supondo, o que é importante está aqui, Uma das principais informações está aqui, que vai realizar um semicírculo. Supondo que o módulo da velocidade inicial na primeira região é V0, determine em função dos dados a diferença de potencial entre os pontos em que o corpo penetra e sai da região com o campo elétrico, e B, o módulo do campo magnético para que o corpo retorne à primeira região em um ponto P2, com a mesma ordenada do ponto P1, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu já vou fazer a trajetória de acordo com o item B, né? Que a gente faz tudo de uma vez. Então, já desenho aqui, né? Região do campo elétrico. Aqui vai ser a região do campo magnético que está entrando no plano da tela. Aí é o seguinte. A carga elétrica, ela vai entrar fazendo 90 graus com a fronteira, tá certo? Por quê? Porque assim ela consegue realizar um semicírculo. Porque quando a partícula ela entra no campo magnético, ela tem que sair fazendo o mesmo ângulo, tá? Então, para realizar um semicírculo, ele tem que entrar 90 graus, para daí sair fazendo 90 graus, entendeu? E veja, eu já vou fazer também ela saindo na mesma ordenada, né? Para daí a gente conseguir encontrar a letra B. Entendeu? Então, ela já está fazendo 90 graus com o campo magnético, tá? Agora é o ângulo que ela entra, né, na fronteira. Aí assim ela realiza um semicírculo, beleza? Bom, agora com que velocidade? Ela vai perguntar o que mesmo? A diferença de potencial, tá? Seguinte, aqui é um campo magnético uniforme. Vamos dizer que esse seja o ponto A e ponto B, tá certo? Entrada e saída. Bom, o ponto A e o ponto B eles estão no campo elétrico uniforme, tá? E a diferença de potencial entre esses dois pontos em um campo elétrico uniforme eu posso calcular através dessa expressão. Tá certo? Campo elétrico constante vezes a distância, tá? Vai dar a diferença de potencial. Recomendo, tá, vocês, se você não conhecer, recomendo ir atrás, né, para saber como é que se chega nessa expressão. Mas se quiser, eu posso fazer uma aula completa, tá? Comenta aí. Faça a equação do dia dessa equação. Então, o campo elétrico constante, D é a distância entre os pontos A e B, e vai dar a diferença de potencial entre A e B. Então, eu preciso dessa distância. O campo elétrico já é fornecido, né? Então, o que eu preciso é essa distância. Essa distância, sabendo que esse movimento é um MCU, tá? Aqui a partícula realiza um MCU, movimento circular, então existe um raio associado,
Então, R, e aqui é R. Então, essa distância é 2R. E esse raio a gente consegue descobrir, tá? Sabendo que, assim que entra, né? A única força que atua é a força magnética. Ela vai ser a resultante centrípeta. A velocidade vai ser constante, porque a força magnética não realiza trabalho. Então, esse raio vai ser constante, então é um movimento circular. Vamos atrás, então, desse raio. Tá, outra coisa, né, que já é quase que dado como conhecido, é essa expressão, mVQB. Se quiser também, eu falo mais sobre isso. Olha só, tudo isso aqui foi fornecido, mas com que velocidade ele chega aqui? Se ele chega fazendo 90 graus, significa que essa velocidade, tá, é essa componente aqui. Por quê? Na direção horizontal não existe força, então essa velocidade se mantém constante, tá? Aqui é 30, então V0 sendo 30, e aqui V0 sendo 30. Beleza? Então, essa velocidade V0 sendo 30. M V0 QB seno 30, que é 1/2. Então, esse é o raio da trajetória. Assim, a diferença de potencial entre A e B vai ser campo elétrico vezes 2Rs. Então, a diferença de potencial entre o ponto de entrada e saída. Esse 2, tá? Ele vai cortar aqui, então fica o seguinte. E M V0 sobre carga vezes campo. Beleza? Pronto. Então essa é a diferença de potencial entre A e B. Agora, bora para a letra B, tá? O módulo do campo, para que ele, ao completar esse semicírculo, ele está na mesma ordenada, né? Na mesma altura que ele foi lançado, que ele entrou, no caso. Bom, seguinte. Perceba que aqui, tá, vai ser a altura máxima. Eu não expliquei isso, né? Isso é o lançamento oblíquo, porque é uma parábola, porque na direção horizontal a velocidade ela é constante, e na vertical é variado, né? Se trata de um movimento uniformemente variado por conta da força elétrica. A força elétrica aqui faz o papel do peso, tá? É como se fosse o peso aqui. É como se fosse o peso, mas só... Ó, a massa é a carga, G é o campo elétrico. Constante, constante, então a força aqui é constante. Então o movimento vertical é um movimento uniformemente variado e o horizontal é constante, tá? Então aqui se trata de da altura máxima, tá? Onde a única velocidade que existe é a componente horizontal, né? A vertical não existe porque ele chegou na altura máxima. Beleza, então é só a gente fazer isso aqui, ó. O campo magnético, então, a gente vai encontrar através dessa relação, que a altura máxima é 2 vezes R. E como é que a gente encontra? R a gente já tem, beleza? R vai ser esse valor. Agora, como é que a gente estabelece a altura máxima em função das informações do lançamento? Olha só usar a Torricelli, tá? Vê só, vou fazer aqui. Agora, apenas na direção vertical, Torricelli, né? Velocidade final vai ser 0, porque a componente vertical da velocidade é 0 aqui. Então, 0 ao quadrado é um dos caminhos, tá? Velocidade inicial, ou seja, V0 cosseno 30, menos 2 vezes aceleração vezes a altura máxima. E que é a aceleração? Se fosse
o lançamento oblíquo padrão, você acelera sua gravidade, né? Mas aqui, ó, força resultante é QE igual a massa vezes aceleração. Então, a aceleração que ele sofre, que seria a gravidade, né? QE sobre M. Beleza? Então, olha só. Então, duas vezes, vou passar para o outro lado, tá? Duas vezes QE sobre M, vezes a altura máxima. Agora, V0, cosseno 30, raiz de 3 sobre 2, ao quadrado, 3 quartos, tá? Então, o campo... Opa, vou substituir aqui, né? Pra já aparecer o campo, ó. 2, ó que expressão bonita, 2, QE vezes 2 R's. Quem é R? Já vamos multiplicar por 2, tá? Ó, se eu multiplicar aqui por 2, corta. Aí fica M V0 QB igual 3 quartos V0 ao quadrado. Portanto, então, só isolar o campo. O campo deve ser igual a 8 Q E M vezes M, né? Sobre 3 V0 Q. Bom, se eu não errei nada é isso, né? Então esse é o valor do campo. Deixa eu só conferir, é isso mesmo. Bom, então tá aí a resposta, tá? Então esse é o... aqui é a diferença de potencial, né? Da letra A. E aqui é o valor do campo da pergunta da letra B. Então, ó, se vocês quiserem que eu explique em mais detalhes alguma equação que apareceu aqui, é só comentar, beleza? Então, ó, só para constar, né, essa questão do IME. Muito bom, muito bom. Então, assim, veja que existem questões que vale a pena você gastar um tempo resolvendo, porque durante o desenvolvimento você consegue revisar várias coisas e aí você aproveita esse momento para ver outras alternativas de resolução, uma equação ali, demonstrar, né? Fazer a demonstração de todas as equações que você está utilizando para poder fixar melhor, beleza? E conforme você vai fazendo isso, você está fazendo um estudo daquele assunto. Então, existem questões que, se você passar o dia todo ali, fazendo, tentando, indo por vários caminhos, mesmo deduzindo e tal, no fim do dia, você vai ter feito um estudo totalmente produtivo, tá? Porque não se trata sobre quantidade, sim de qualidade. Da mesma forma, né, você pode pegar uma lista de 50 questões. Mas se forem questões que te mantêm ali na zona de conforto, você não vai ter crescido, né? De assuntos que você já sabe, já domina. Agora, quando você pega uma questão, agora troca essas 50 por apenas umas, mas que faz você passear por vários assuntos, eu acho que vale muito mais, tá certo? Quando se trata de aprender e de fixar. Claro, em algum momento você vai ter que se tornar um pouco mais mecânico, porque no fim das contas vocês vão fazer uma prova, né? Então, também existe essa parte de jogo rápido, né? De ser um pouco mais mecânico. Mas nunca se esqueça que para chegar nessa parte você tem que aprender ainda, né? Você tem que aprender. E uma situação dessa aqui é uma boa para você aprender, beleza? Bom, é isso. Valeu.